Olá, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando agora o nosso quarto episódio do Germina Cast. Esse podcast que é um espaço do Instituto Germinar para a gente falar de campanhas sociais, terceiro setor, histórias que inspiram. E hoje eu estou aqui com uma convidada super especial, que já considero minha amiga, né? Inaê. Ela é jornalista, ela é coordenadora de projetos sociais, ela é multitarefas, ela é uma pessoa incrível e para nós é uma honra receber você aqui hoje, Inaê, para bater um papo sobre isso que você faz com tanto carinho, que é movimentar o terceiro setor, né? Quero que você se apresente para os nossos ouvintes e que você fique à vontade aqui nesse nosso espaço. Eu que agradeço, viu, pelo convite. Como eu te falei, é a primeira vez, né, que eu estou participando de um podcast. E eu fico muito feliz que seja com você, que seja com o Germinar, né, toda a sua equipe, que eu gosto muito. A gente já tem uma trajetória longa, né? É Então, verdade. estar aqui hoje, para mim, é muito significativo. Eu fico realmente muito honrada de poder contribuir, né, de alguma forma, contando um pouco da minha história. Pra gente é muito importante. Primeira vez desse lado aí, né? Exatamente, Você que trabalha aí com exatamente. jornalismo, representa a Fundação Frei João Batista Vogel, né? Sim. Que é a mantenedora das rádios 96 e a São Francisco, Isso. né? Então, tá aqui hoje como convidada, né? É um privilégio para a gente poder te receber assim. Mas conta pra gente quem é a Inaê? Como que começou a história da Inaê no social? Foi primeiro no social ou foi primeiro no jornalismo? Engraçado. Desde quando você me fez esse convite, eu sempre me perguntava o que eu vou responder se ela me perguntar quem é a Inaê. Porque a gente fica nessa, né, de... Nós somos seres de várias facetas, né? De vários momentos. Tem a Inaê mãe, tem a Inaê filha, a Inaê jornalista, a Inaê do social e por aí vai, né? E todas sou eu. É verdade. E te respondendo, eu parando para pensar aqui agora, o social chegou primeiro. É inconfundível isso assim na minha vida, sabe? Eu me lembro desde pequena realizando algumas ações. Eu lembro muito de uma família, né, que representou muita coisa na minha vida. A família da minha amiga e do meu amigo, da Ludmila e do Luiz Renato, né? A tia Alice, que me levava para as ações em um centro espírita. Então eu andava mesmo no sol com eles, entrando dentro das casas das pessoas, levando cesta básica. Lembro de outras ações que fazia com meus pais também dentro da igreja católica. Lembro dentro da escola também, realizando ações não só sociais, mas culturais. Então, isso sempre esteve dentro de mim, sabe? Já venho aí da formação da É, Inaê menina, da Inaê mulher, né? sim, então foi natural. A vida foi colocando isso de forma natural, né, no meu dia a dia, na minha rotina. E que bom, sabe? Porque isso foi me formando como ser humano, né? E é interessante como sempre parece uma novidade. Eu nunca me sinto cansado em relação a isso. É claro que o corpo cansa, mas eu digo em relação a propósito, a inspiração, sabe? Desafios que vão aparecendo no Isso. caminho, né? E que interessante, eu consegui encontrar uma profissão que o meu foco de vida sempre foi encontrar uma profissão que me trouxesse propósito, legado, me trouxesse paixão, tá? Sem querer romantizar, né, É. as profissões, mas assim, eu sempre quis isso porque eu acho que a vida da gente tem que ter esse propósito, esse caminhar com coerência, né? E eu encontrei uma profissão que também veio de forma natural, que casou perfeitamente, né? Que é a comunicação social que eu fiz na época com habilitação ao jornalismo. Então, foi tudo sendo construído junto, mas o social chegou primeiro. E aí, nessa busca de propósito, foi que você teve a oportunidade de trabalhar aqui em Anápolis na Fundação, né? Que é Isso. uma instituição aí que tem esse olhar, né? Para trazer a comunicação, abre os microfones para tantas instituições daqui, né? O É. Germinar, por exemplo, quando a gente começou a se organizar como instituição, uma das pessoas que estavam nos ajudando, que fazia parte ali
da composição da nossa equipe, que é a Ana Paula, né? Então, mandar um beijo para Ana Paula. Falou, você precisa conhecer uma pessoa que vai te ajudar com ideias, com network, com abrir portas, né? E me apresentou você no inicinho do Germinar. Foi. Acho que a gente só tinha um Instagram e um sonho na época. Foi mesmo. E você já abriu as portas do coração, né? Das ideias e da fundação pra gente. Né? E como que você chegou lá na fundação? Como é que foi essa oportunidade de unir aí a sua paixão pelo trabalho com o propósito que a fundação permite que você experimente? É até uma história bem interessante, eu acredito, porque, de novo, comprova que a vida foi trazendo de forma natural para mim tudo isso que eu vivo hoje, né? Eu vim do Tocantins, fiz minha faculdade na UFT e eu queria voltar para minha terra, né? Que eu sou daqui. E aí voltei, só que a minha experiência era impresso, no jornal impresso, ou TV. Eu nunca tinha trabalhado com rádio antes. Só que eu fiquei 1 mês, 2 meses, 3 meses fazendo bico aqui em Anápolis. E quando eu tive a oportunidade mesmo de um trabalho, foi através da fundação. E eu pensei, rádio? Será que eu dou conta? Minha matéria do rádio na faculdade não foi tão interessante. A nota não foi assim. muito boa. A didática do professor, aquela coisa assim, não me encantou tanto, sabe? Mas eu falei, vamos lá, eu quero ver. Cheguei lá, conversei com o Vitor, né, meu gestor até hoje. E converso demais, e papo vai, papo vem. A vaga, Eldi, era para ser repórter policial. Nossa, quase que você ocupa o lugar do Jonathan. Era exatamente isso. Repórter policial do AM, da São Francisco, quando ainda era AM, do programa de jornalismo. E aí eu conversei tanto, expliquei tanto a minha situação para ele, que ele falou assim, não, tá certo, entendi, então volte lá para sua rotina, né, que eu te ligo qualquer coisa. E aí quando ele me ligou, foi pra gente conversar novamente com outros gestores lá, e a proposta foi que eu ficasse como repórter do Social, que tinha um programa, né, chamado Amigos do Bem, e que eu iria, bacana. sim, fazer a reportagem, porém, dentro das famílias, com pautas culturais, nesse sentido. Então, ele pôde ver, naquele tempo de conversa, essa minha aptidão, esse meu olhar. Eu já tinha experiência com ONGs, já tinha experiência com projetos culturais, sociais, que eu trouxe lá na minha bagagem ainda da faculdade, né? E eu falei, nossa, na hora! Claro que eu quero! Claro! E isso completou agora em agosto, é o de 11 anos. Então, 11 anos já. Eu tinha 24 anos quando veio essa oportunidade. Estou lá até hoje e sigo ainda encantada pelo trabalho, sabe? Eu também, porque a gente conheceu a Fundação Iainaê quando a gente estava nesse início ali de fazendo marca, estudando público ainda, que eu lembro que a primeira oportunidade que a gente teve lá nos microfones, né, das rádios, foi para falar de uma campanha que a gente fez, foi a nossa segunda campanha como ONG, né? E era Dia dos Pais. A gente fez com os idosos, com né? os idosos no asilo, que era Adote um Pai, né? Sim. Eu lembro que você falou, não, vamos lá, vamos falar para poder já ir trazendo visibilidade, né? E em seguida a gente teve a oportunidade de criar mais projetos juntas, né? Você ajudou vários projetos do Germinar, a Fundação oportunizou isso para a gente construir a 4 mãos, né? Sim. E a Fundação também tem projetos próprios ali. Além de ser essa casa que recebe outras instituições, ela tem vários projetos próprios, né? Você conta um pouquinho pra gente? Pois é, Odi, quando eu te conheci, eu vi uma coisa assim que mexe muito comigo quando eu falo com os parceiros, né? Eu vi no seu olhar, no seu jeito de falar, que o seu coração, assim, ele pulsa pelo social. E eu não seria diferente, sabe? Eu vi ali uma oportunidade de incentivar uma pessoa a ter força, ter fôlego e no pouquinho que eu podia, né, colaborar para que o Germinar, ele realmente viesse à tona. Então, assim, eu fico muito feliz de ver o crescimento, né? Eu torço e torci muito por você, pela sua equipe. Ai, obrigada. E é muito interessante como isso vai se desenvolvendo, porque, igual você falou, a fundação, a ideia dela
ela entende, né, que não anda só, que nada se faz sozinho. E assim como a missão, né, de São Francisco de Assis, dos frades que coordenam, né, são os donos dessa fundação, a gente também tem a missão de levar esse legado. Né? Então é um trabalho que eu falo que é sempre de formiguinha. Então, se a formiguinha E tiver a força da formiguinha Eudi, que tiver a força da formiguinha X, Y, Z, as coisas vão sendo desenvolvidas de uma forma que quando a gente vê, igual os nossos projetos que a gente já fez junto, eles estão gigantescos. Exatamente. Então, partindo daí, a gente sempre apoia projetos que realmente nascem com essa missão. Porque, infelizmente, dentro do social a gente vê muito oportunismo, né? Sim. Então, daí a gente já parte com essa ideia. E dentro também da ideia de fomento, de crescimento, de colaboração, até mesmo está no nosso estatuto, né? Esse propósito, a gente também tem os projetos próprios da fundação. Que aí a gente faz o caminho inverso. A gente convida os nossos parceiros para participarem, né? Que foi assim também que nasceu a Rede Doi. Então, nós temos projetos como Um Sonho de Natal, que é um projeto que acolhe cartinhas de crianças. Nós temos o projeto Solidários, que nasceu lá atrás no AM, que era um programa, lá daquele programa que eu falei que eu era repórter, né? No programa Amigos do Bem. Os Solidários, então, é de bastante tempo. É um legado. Até hoje a gente recebe cartas à mão para participar dos Solidários por conta da época do AM. O Solidários, para quem não conhece, ele é uma campanha que recebe esses pedidos para atender algumas necessidades e ele contempla uma família por mês, é isso? Isso. Ele já teve vários formatos. O formato que entrou agora com a migração do AM para o FM foi essa, né? Que se tornou Solidários, que a gente está chegando a 10 anos de projeto, que os ouvintes, as pessoas da comunidade que são mexidas, né? São incentivadas por outras pessoas, entram em contato com a gente. A gente ainda fala da cartinha, porque tem esse apego emotivo, né? Emocional. Sim. Mas entra por telefone, pessoalmente, por WhatsApp, contando a sua história. E assim a gente faz uma seleção, nós visitamos essas famílias e fazemos o primeiro acolhimento. Dali, a gente seleciona a família que está numa necessidade, assim, a toque de caixa extrema, e nós fazemos o programa com elas. É uma família por mês, dura uma semana o projeto que fica no ar e nós vamos fazendo a coleta, né, das doações. E há cerca de 2 anos, estamos indo para 3, nós conseguimos dobrar o acolhimento dessas famílias, aí com o apoio da nossa parceira Consuelo, da sede social. Enquanto os Solidários no Ar acolhe uma família, em off, nos bastidores, a sede social acolhe outra. Consuelo é outra que eu quero ver aqui, viu, Consuelo? Fica aí o convite já para a sede social, vim contar a sua história aqui. E é isso, né? Trabalhar em rede para a gente poder conseguir atender mais pessoas. E falando em rede, a Rede Doi, a gente falou aqui no nosso episódio de número 2, que foi dedicado para a campanha que a Rede Doi tá executando agora nesse semestre, que é em comemoração aos 800 anos do Cântico das Criaturas. A Rede Doi surgiu dessa vontade também de unir forças para atender a comunidade, né? O que significa a Rede Doi para você, Inaí? Olha, a Rede Doi, ela significa a colheita de todo o trabalho que a gente vem fazendo, né, com o social dentro da fundação, com esse trabalho de 11 anos que eu estou à frente da coordenação, né? E de tantos outros anos que a fundação, que agora em fevereiro completa 50 anos, então, assim, é um legado muito grande. E todos os parceiros, a gente já contabilizou aí mais de 200 parceiros que passaram, de qualquer forma que seja, né? Como incentivador financeiro, como doação, como logística, como trabalho braçal, enfim. Eles ficavam muito soltos, né? Era muito complicado a gente realizar uma iniciativa e ir lá sempre procurar quem poderia fazer parte, conversar com as pessoas, reforçar aquilo. E me veio essa inspiração dentro de uma pós que eu estava fazendo, né? De marketing digital. E eu pensei, não, pera, a gente tem que fazer uma marca desse social. E aí veio o DOI, que é o Despertar de Oportunidades da Fundação.
né? Despertar de oportunidades e empatia da Eu fundação. acho magnífico esse nome. Nossa, eu quebrei a cabeça para pensar nesse nome. Pensa! Porque eu queria uma sigla que contasse o que é a fundação. E quando eu entendi que a fundação ela é uma ponte, que ela vai despertar em você, do germinar, a oportunidade para aquele que precisa, né? Vai despertar naquele outro parceiro a empatia, para trazer também uma oportunidade para aquela outra pessoa. Então, assim, é uma rede mesmo. É verdade, E aí ficou veio. sensacional esse nome. E aí veio o DOI, eu também sou muito apegada Né? a essa sigla. E assim, com ela, nasceu a rede DOI, que é a rede de parceiros da Fundação. É uma rede de parceiros muito forte, muito unida, que a gente gosta muito de fazer as collabs, né? Então, a gente falou aqui da Consuelo, por exemplo. Sim. A Eudi conhece, por quê? Porque a Conheci na Rede gente 2. faz essas conexões. E é importante o Germinar conhecer a sede social. É importante o Germinar, que também faz parcerias paralelas, me apresentar essas parcerias paralelas, né, que vai juntar com a fundação, e assim vai, é uma cama de gato, que falam, né? É uma teia de aranha extensa, que uma coisa vai se conectando à outra, e assim a gente faz aquilo acontecer. Porque o interessante de instituições como a sua, Eudi, é que entende o social na sua essência, da forma como ele tem que ser. Ele é a parte amorosa, sim, e tem suas dores também, mas ele é real. Ele está ali para ser feito da forma mais legítima possível. Então, é assim que funciona a rede. Porque se fosse uma rede querendo apenas marketing, querendo apenas algo em troca, ela não é forte, ela não se estrutura. Ela não se sustenta, não né? se sustenta, exatamente. E é isso, né? É esse propósito que São Francisco de Assis traz, que os frades trazem, nos inspira demais. E por isso que eu te falei que quando eu te conheci lá atrás e vi em você essa luz, falei, faz parte de todo o complexo da Rede DOI. Esse aqui é o perfil que a gente gosta, que a gente procura, né? Porque a gente já começou lá atrás com essa rede. O Germinar, ele surgiu de uma rede de boa vontade, de amigos, de pessoas que trabalhavam com a gente. Exato. Né? Que combinou ali com o sonho que a gente tinha de fazer alguma coisa pela sociedade. A gente que foi fruto de projetos sociais passados, né? Sim. Então, nada mais justo do que levantar essa bandeira de que a gente não consegue fazer nada sozinho, a gente só consegue fazer em rede. E aproveitando para falar dessa união de forças aí, quando a gente foi fazer a primeira ação, que é de uma fase do Germinar, que é voltada para a qualificação, a gente conseguiu realizar um evento muito bacana para mulheres. Foi. Lá em março de 23, se não me engano. Foi com essa rede. A gente convidou a fundação, a gente precisa fazer alguma coisa voltada para a qualificação. E aí a fundação já envolveu o Colégio São Francisco. A gente conseguiu naquela época um apoio do Pérola, né? E a gente fez 2 dias ali de capacitação para mulheres dos congelados, que foi incrível, né? E foi nessa edição, com essa rede aí, que a gente conseguiu ter ideia desse outro projeto, que é o Germinação Voltado para Jovens, pelo relato das mães ali, né? Ah, vocês fizeram isso aqui pra gente, mas vocês têm alguma oportunidade para os nossos filhos, né? E aí a gente usou da empatia para pensar, né? O que dá para fazer? Né? A escuta, Muito. Da comunidade, saber a dor da comunidade, né? Por isso que a gente tem muito resultado no rádio também, porque a gente fez esse primeiro workshop para jovens com uma indicação da Kênia, que teve aqui no episódio passado, né? E ela participou dos congelados e falou lá na minha comunidade precisa, né? A gente fez na comunidade dela. Quando a gente foi divulgar no rádio o resultado, que foi muito bacana dessa primeira ação lá, a gente teve pedida de outra líder de bairro que falou, não, traz para o meu também. E assim a gente foi evoluindo as edições, né? Porque a gente começou a ouvir os bairros que têm essa demanda de jovens que estão com dificuldade de ter orientação para procurar o primeiro emprego. E às vezes orientação básica, né? Por isso que a gente traz na nossa grade desse workshop orientações de
de como se portar na entrevista de emprego, como fazer o currículo, como se comunicar melhor, né? Inclusive, a gente está aí com uma edição para realizar, dia 25 de outubro, em parceria com o Instituto Abraço, o Instituto Nasce, e vamos trazer aí para esse evento uma rede de apoio também que a gente está construindo aqui até lá. E depois que você ajudou a gente nesses projetos, tem uma participação ali até da própria Inaê, pessoa física ali também, né? Na doação da sua oficina de como se portar nas redes sociais. E aí já entra essa parte do olhar da jornalista também, né? Meio que fotógrafa ali. E como que é para você, Inaê, trazer essa oficina, que é um olhar seu de como esse jovem precisa se posicionar nas redes e poder oferecer isso para a comunidade mais vulnerável? Eu diria, é sempre um desafio, porque conversar com o jovem é realmente desafiador, sabe? Eu amo ser professora, eu adoro esse formato palestra, workshop, eu acho ele muito... É uma forma de você conseguir aprofundar, mas estar sempre muito próximo, aprofundar do tema e estar sempre muito próximo do aluno, sabe? Já dei aula em faculdade, já dei outros tipos de aula, mas esse formato para mim é sensacional. E assim, é uma oportunidade muito grande, principalmente na nossa realidade digital, né? Sim. Que a gente vê, inclusive, escuta dos pais, dos professores, até mesmo dos próprios jovens, essas questões, dessas dificuldades, de não entenderem que ali é uma extensão da realidade da vida. Uma extensão do currículo deles. Uma extensão do currículo. Então, assim, eu digo que é sempre um desafio, porque é uma mistura de prender a atenção deles com falar a linguagem deles, e trazer uma temática que mexe muito no ego. Quando a gente trabalha o ego desse adolescente, né? Geralmente ele está numa fase difícil. É verdade. Né? E a rede social ali acaba sendo um local de desabafo. Né? A internet, até na minha época, né? Acredito que você também usou dessa forma. Sim. Os blogs, eu sou né? de uma época um pouquinho mais Não, atrás da sua. Não, a gente é bem parecido. E aí a gente usa muito realmente como desabafo. Porque a gente acha que ali ninguém tá vendo, ali ninguém liga. Mas não é assim. Então, Quem tá assim, vendo ali não vai me encontrar pessoalmente. Exatamente, não vai me cobrar. Porque ali é uma terra da ficção, né? Na cabeça de muitas pessoas, até mesmo de adultos, né? Então, eu venho ali para cutucar essa ferida, para mostrar a realidade e mostrar que aí vem aquele discurso que também já ficou batido. Ai, mas internet é um lugar para que vai acabar o planeta Terra. Não, a internet é ruim demais, vai matar todo mundo, vai explodir o planeta, vai ser péssimo. Não são extremos. Né? A internet ela está ali para auxiliar. É claro que se você usar de uma forma meio torcida ali, ela também vai te Precisa dificultar. ter a responsabilidade, né? Então é bem aí que eu pego no jovem, sabe? Trazer essa consciência do digital, e eu acho muito assertivo ter, né, essa temática dentro do curso, porque traz para a realidade deles a realidade do trabalho. A gente conversa com jovens de 14, 15, 16 e por aí vai, né? É verdade. E às vezes eles acham que o trabalho está muito longe, é uma realidade muito distante, mas não é. E o que eu acho bacana é que esse formato do Germinação, a gente começou ele lá do pedido das mães que participaram do Congelados. Sim. Fizemos lá na garagem da Kênia. A gente tem até uma foto aí, né, produção? Aquela primeira foto do resultado, né? Do final do evento. Esses que estão de verde aí foram os atendidos. E, assim, é uma foto que traz muita alegria pra gente, assim, né? Sim. Porque a gente não esperou o momento perfeito de fazer. É verdade. A gente pensou, tem gente precisando, a gente tem voluntários aqui que conseguem fornecer esse conhecimento, essas dicas, essa orientação. Então, vamos fazer, né? Essa primeira versão a gente fez ali. E, com o passar do tempo, a gente foi melhorando a versão do workshop. A gente foi vendo o que funcionava para eles, a gente foi fazendo isso que você falou, a gente começou a escutar, né? Começamos a fazer pesquisas, entender o que eles queriam aprender.
entender o que é que eles esperam dessa primeira chance no mercado de trabalho, porque às Sim. vezes eles se preocupam muito no que a empresa espera deles e esquecem que eles também precisam ter essa É. preocupação, porque o trabalho é o lugar onde você passa a maioria do seu tempo. Isso. E aqui foi uma tarde toda, não é, Eldi? Isso. Então, assim, manter o jovem concentrado e disposto a tarde toda, É um realmente, é desafio um muito desafio. grande. E daí a gente conseguiu, para a nossa segunda edição, se puder colocar a produção, por favor, a segunda foto. A gente já fez ali num espaço que a gente conseguiu em rede, em parceria, né? E veio ali da escuta também da comunidade, que ouviu a gente no rádio, que a Edna Sim. ligou e pediu, traz aqui pra gente. E ela pegou e ajudou a gente ali mobilizar esses jovens, mas a gente só conseguiu fazer porque fez em rede, né? Sim. Teve apoio aí das ferramentas da prefeitura, de acesso ao primeiro emprego, ao cadastro único. Então, usar esse conhecimento, essas ferramentas que já existem na nossa cidade, para formar uma rede de orientação, é muito bacana, porque se o Germinar lá no início pensasse, não, eu quero fazer sozinho, quero arrumar um espaço próprio. Até hoje a gente não tem o nosso espaço próprio, né? Sim. E já temos aí 4 anos, quase 4 anos de instituição. E temos colhido resultados, né? Inclusive, nessa foto aí, tem uma jovem muito bacana que a gente conseguiu empregar, né? Porque a gente indicou para uma pessoa que veio conhecer o Germinar também de uma rede de apoio para mulheres. Então, como que a gente nega a eficiência do trabalho em rede? Não tem como, né? Sim, sim. E aqui também é interessante a gente falar que é um trabalho em cada detalhe, né? Desde o lanche, Sim. a estrutura, ao banner impresso, ao uniforme. Então a gente vê, eu fico olhando aqui o rosto, né, dos nossos parceiros, a gente vê a construção, né? Como que é impactante. É muito bacana. E fora os voluntários, né, Inaê? Aquelas pessoas que não são instituições, não são empresas, mas que acompanham a gente divulgando e falam, olha, o que eu puder ajudar, Sim. eu vou e ajuda a arrastar uma cadeira, ajuda a servir o lanche. Outra coisa que eu tava lembrando, Eldi, é em relação a como que ações como essa fazem uma diferença tremenda no bairro. Porque eu lembro que no começo a gente conversava sobre aonde executar. Porque, Sim. igual você falou, né? O Germinar não tem um espaço físico. Sim. E a gente ficou aonde? E decidimos ir nos bairros para trazer essa oportunidade no local, porque muitas vezes é cedido um espaço público, algo assim, e o deslocar, né, de cada um impossibilita a participação. Sim. Então a ideia de fazer de forma bairrista foi muito Para significativa. descentralizar, né? Isso. E funciona bastante. Tanto que a próxima edição, após essa, pode colocar a produção, por favor. A gente fez num bairro afastado também, que é lá no Munir Calixto. Fizemos em parceria também, né, com a gestão da época. O espaço que foi da prefeitura, a gente utilizou para fazer lá, né? E a gente teve apoio lá da população também na divulgação. Então, muito bacana poder contar com isso, né? E na nossa última edição, que é a próxima foto, por favor, ela também foi ali pela rede de apoio, né? Que a gente Sim. conseguiu fazer lá no NACRE. E foi uma edição também sensacional. Sim. Então, essa rede, ela é muito significativa para que essas ações aconteçam. E eu tava aqui pensando, Eldi, pode até parecer bobo, né? Mas quando você fala, o Germinar não tem espaço, mas olhando essas fotos, olha o tanto de gente, olha o tanto, não só de participantes, né, oficineiros, mas de realizadores, né, que estão aí impactados por um espaço, por uma organização, né, uma instituição que não tem um espaço, que é igual aquela máxima que os coaches amam falar, né? O Uber é uma empresa que tem uma frota gigantesca de carro sem ter um carro. É verdade. Né? O Airbnb é uma rede de hospedagem sem ter Um hotel. Né? E o Germinar, para mim, é isso. É uma fábrica, né, de realizações sem ter o espaço.
mas a vontade que prevalece. Então, é verdade. é isso. Eu sinto acolhida, viu? Porque pra Eu gente, sei. às vezes, Eu sei que muito isso é uma dor. desafiador, né? É. Porque as pessoas, a gente chega para apresentar o projeto e fala, tá, mas vocês ficam aonde? É. Aí eu já vou começar a responder assim, você quer que a gente vai para onde, né? É. Porque, assim, eu acho que você não pode reduzir um fazedor de ações sociais por um espaço que ele está presente, né? Nossa, tanta ação, olha isso aqui, né? Muito bacana, né? E não, então, é isso. A gente, quando iniciou, a gente pensava nisso, em ter um espaço. Eu já visualizava as salas. Eu tinha nome para as salas, Eu para as pessoas lembro. homenageadas que já passaram na minha história. Tinha uma sala com o nome da minha irmã que faleceu, uma sala com o nome da minha sogra. E aí você fica esperando o momento perfeito Sim. e você não sai do lugar, né? Então, por isso que a gente começou daquele jeito que eu falei aqui. A gente tinha um Instagram e um sonho. E uma rede de pessoas que acreditam que o bem, né, precisa ser feito, que pessoas que estão em situações difíceis, elas conseguem transformar a sua realidade quando elas têm oportunidade, e principalmente por meio do trabalho. Por isso que o Germinar hoje está voltando aí as energias, os holofotes, as ações para campanhas de qualificação, de orientação, de instrução, né? Porque é o que a gente acredita que pode mudar a realidade das pessoas. E falando em projeto, falar agora de um projeto seu, né? Que eu tenho acompanhado aí e tenho achado muito bacana. Você tem que ir lá. Tenho vontade até de participar em alguma edição que você fizer, porque eu sou péssima para fotografia. E já é a segunda vez que você executa, né? Em Anápolis. Na primeira vez um público, na segunda agora outro. Conta pra gente o que é o primeiro foco, Inaí. Primeiro foco é o meu propósito. Que forte, Eu hein? entendi. E eu entendi isso agora, você acredita? Olha que bacana. Nessa edição. Porque desde que eu estava na faculdade, eu participei. Teve a primeira edição do Primeiro Foco, foi na minha época do Tocantins, né, na faculdade. Realizei 3 edições no interior do estado. A época era câmera, né? Aquela câmera digital. E eu levava para jovens do interior que não têm acesso, não tinham contato. E muitos nunca tinham nem pegado, não tinham nunca nem visto uma câmera digital, sabe? Então, sempre foi isso, desmistificar ali a fotografia. E assim, é um projeto que ele vem custeado sempre por algum fundo, algum incentivo, né? Esses 3 que fiz foi incentivo do governo federal. E depois eu consegui contemplar outro para Pernambuco, em Petrolina, também. Que bacana. Do governo federal. Daqui a pouco tá internacional. Não é? Imagina! E aí, na época que eu estava concluindo meu curso de comunicação, eu tinha terminado essa edição do Pernambuco, e eu pensei assim, peraí, fotografia não está apenas na fotografia, que já é grande coisa. E eu comecei a fazer meu projeto de pesquisa, de conclusão de curso, para tentar entender se a fotografia é capaz de inserir o jovem na comunidade, de colaborar para essa socialização. E aí eu peguei essas 2 vertentes, né? Norte e Nordeste, que foram as edições que eu fiz, e fiz o comparativo. E eu consegui provar. Eu tô achando que ele é um projeto novo, ele só é uma versão melhorada, né? Exatamente. Ele vem lá com a Inaê de 19, 20 anos. Que bacana. E aí ele dormiu por um longo tempo. E quando eu passei a morar em Anápolis, conheci o Fundo Municipal de Cultura, consegui inscrever a edição voltada para jovens, só que com um plus, né? O empreendedorismo. Então, a ideia é que a foto trouxesse essa liberdade financeira, essa liberdade para que o jovem conseguisse se estruturar, né? Que ele pudesse transformar a realidade dele financeiramente pela profissão de fotógrafo. E hoje faz mais sentido ainda, porque, igual você falou antes, era
máquinas complexas de operar. Isso. Hoje, as pessoas conseguem fazer muita coisa com o celular, né? Exatamente. E aí, foi voltado para jovens em vulnerabilidade. Os 20 que tinham as vagas, os 20 concluíram, pegaram o seu certificado. São quantas horas de curso? Olha, se eu não me engano, são 480, algo assim. Sei que eram quase 10 finais de semana de aula. É um curso bem longo. E finaliza com a exposição, com festa, com música ao vivo, coquetel. É bem, bem interessante mesmo. E aí, novamente, né, que foi logo pós-pandemia que eu consegui executar. Novamente, as questões da vida, maternidade, né, outras iniciativas. A gente vai equilibrando muitos pratos e aí tem alguns que você tem que deixar por um momento, né? Sim, e eu só gosto de fazer esse projeto quando eu consigo fazer ele com qualidade. Porque ele, para mim, igual eu falei, meu legado, é a Inaê bruta ali, sabe? E aí eu fui contemplada novamente 5 anos depois, né? Estou aqui em 2025 realizando a edição que eu estava lá na minha cozinha, lavando a minha louça. Eu já tinha escrito o projeto que era a parte 2 para o jovem, que o empreendedor, ele iria então entender de marketing digital dentro da fotografia, né? Veio uma luz, assim, me tocou o coração. Falou assim, não, você vai fazer para idoso. Olha que sensacional. Né? E eu falei assim, mas como, né? E aí eu voltei, né, o olhar da fotografia para terapia ocupacional para idosos, focado no CCI, né, que é o Centro de Convivência do Idoso aqui de Anápolis, então acontece lá dentro. Está acontecendo nesse momento, né? Exatamente, estamos indo para a 4ª aula, né, uma por semana. E foi a melhor coisa que eu já fiz. Porque até então, a gente tá falando de público, lembra? Sim. No Germinar, né? No Germinação. Já trabalhei com criança na fotografia em escola municipal lá no Tocantins. Já trabalhei com jovem, com universitário, com adulto. Agora, idoso. Foi a primeira vez. E meus alunos são tudo 70 mais desafiador? Sim, é muito mais desafiador. Porque eu tenho que, ao mesmo tempo, ensinar a técnica. Porque lá dentro não tem essa de... eu sou café com leite porque eu sou idoso. Não. Eles vão aprender a técnica, só que dentro da capacidade de cada um, dentro das limitações, mas eu quero que eles enxerguem a fotografia como ela deve ser enxergada. Ela tem as suas técnicas, tem as suas regrinhas, né? E assim, o desafio maior que eu sinto hoje, igual eu te falei, meu público é 70 a mais, né? É unir, porque eu não estou só ensinando fotografia, eu já entendi. Eu estou ensinando tecnologia para idosos. Então, já ensinei o que é nuvem, o que é armazenamento, o celular que enche, e você pede pro neto para tirar, o neto não tira. Então, os meus alunos já sabem apagar lá as fotos que enchem a caixa deles, e assim vai. E eles são curiosos demais, e fazer também a didática do ensino é diferente. Por exemplo... Eu fui ensinar sobre... tem a clássica da fotografia, que é comparar com o olho, né? Isso daí a gente faz mesmo. O olhinho apertadinho, o olhinho mais aberto, a luz e tudo mais. Mas eu fui falar para eles que a foto é composta por pixel. São pequenos pontos de luz que unidos formam a fotografia. E eu falando Vai explicar para eles o que é pixel. Então, eu falando aqui, eu parei no momento, falei assim... E eles com a carinha assim, né? Eu falei... O que eu tô fazendo com eles? Falei, olha... vocês já viram ponto cruz, né? Já. Se a gente pegar uma flor de ponto cruz e olhar só um pedacinho dela, vocês vão ver o quê? Professora, uns pontos de umas cores diferentes. Falei, e se você olhar ela inteira, você vai ver o quê? A flor. Isso é o pixel. Então, Nossa, que associação foi assertiva, ponto né? cruz. Foi Deus, foi luz divina, porque eu não tinha pensado, foi na hora. Então, assim, é um público desafiador, um público muito carinhoso, um público que tem, sim, suas limitações, mas que precisa ser visto, sabe, Eldi? E a gente trabalha muito com esse tipo de público que precisa ser visto, né? Estar à margem não é apenas uma pessoa com vulnerabilidade financeira. Exatamente. Né? São várias formas de se ver à margem. De necessidade que eles têm, né? De um olhar mais acolhedor, mais orientador também, né? Exatamente. Muito bacana. Eu achei sensacional quando eu vi você divulgando. E aí eu vi que era para idoso. E aí, a hora que você só pensa no fotografia para idoso...
você pensa isoladamente, parece que fala, cara, será que esse negócio vai dar certo? E aí, a hora que você para analisar o quanto de coisa que dá para você trabalhar nisso, do acolhimento, de se sentir útil, fazendo alguma coisa. Já pensou chegar final de ano na Nossa. festa e aí o vozinho que fala, não, peraí que eu que vou tirar a foto, Sim. porque eu aprendi e depois te mando uma mensagem, ó, aqui tirei a foto da minha família. É Sim. sensacional isso, Não, né? demais. E ver neles exatamente isso. E aí eu me pego novamente vendo que a foto, ela não é só o clique. Ela vai além. E com o idoso, eu já fico pensando em tudo. Eu digo, vai ter psicólogo lá dentro, conversando com ele sobre a importância, né, do cuidado com a mente, com tudo, porque a gente tem que cuidar disso. Então, terapia ocupacional, ok, mas também tem a saúde mental. Também agora iniciamos uma atividade motora. Eu tô tentando conectar tudo. Sabe os álbuns de fotografia, aqueles Sim, antigos com as folhas pretas que a gente, sim. né? Mandei fabricar exatamente para eles 2 álbuns enormes e as fotos que nós estamos tirando em sala de aula viram figurinhas Que que eles legal. destacam, colocam lá, tem a caneta própria em gel para eles Vai escrever no escreverem. preto, no E fundo eles, preto, né? eu fiz questão, eu levo o adesivo para eles recortarem, para eles terem o movimento eles chamam de psicomotricidade, né? Isso. Para terem essa questão. Então, assim, é tudo pensado, claro, baseado na trilha da fotografia, mas entendendo esse público que tá lá. Aproveitando cada atividade para desenvolver alguma área É. ali, né? E cada aula tá chegando mais idoso. E eu tô ficando cada vez mais encantada. Que E, nossa, e vai legal. rolar muita coisa ainda. Vai ter piquenique, vai ter também o final, né, com uma Você exposição. vai fazer a Com exposição. Sim, vamos fazer uma exposição fantástica. Pode convidar a Já gente, viu? anota. Que inclusive vai ter o forrozinho que eles amam dançar Ah, com a esse banda forrozinho é napolina. famoso, né? Famosíssimo. E tudo pensando neles, né? Tudo pensando Muito neles. bacana. Parabéns por mais Obrigada, que esse isso, projeto. que isso. E assim, a gente começa a caminhar para o final aqui, mas vontade de conversar mais uma hora. A gente, quando senta para os cafés, né, vai. É muito bom, muito bom. Eu queria que você deixasse uma mensagem para quem quer, quem tá aí, um jovem aí, igual a Inaê já foi, aquela jovem lá atrás que estava procurando uma profissão que unisse, né, o propósito com a atividade, né? O que você deixa Sim, de mensagem para esses jovens, principalmente para os nossos, que nós vamos encontrar lá no dia 25, sim, né? de como enxergar, né, o que ele pode buscar que tem a ver com o propósito dele? Olha, eu acho que a primeira coisa, inclusive é a primeira coisa que vem na minha mente, é você estar aberto. Fazer social é sempre estar com o coração literalmente aberto, sabe? O ouvido aberto, o olhar atento. Então você tem que estar, não é só disposto, mas assim, você tem que ter essa sensibilidade para não apenas fazer, que já é algo fenomenal o fazer, mas o porquê de fazer aquilo, o como fazer aquilo, porque muitas vezes a gente pensa no social e a gente foca só no que a pessoa está recebendo, né? Ah, eu dei a cesta básica, tá ótimo. Ela recebeu a cesta básica, ela vai se alimentar. Mas às vezes o que estava faltando para ela era o gás. E como que ela vai se alimentar com essa cesta? Foi maravilhoso, mas se você tivesse focado no gás, ela teria um resultado melhor. Então, se você antes de levar essa cesta tivesse esse olhar atento, esse ouvido, né, e escutado com o coração a necessidade da pessoa, seria mais assertivo. E a gente se frustra muito fazendo social. E eu Muito. acho que esse frustrar, ele tá meio que nisso. A gente quer fazer o bem, é aquela máxima. Vamos fazer o bem sem olhar a quem. A gente precisa entender quem é esse quem, né? O que realmente está doendo ali nele. Então, pegando até mesmo o gancho de como eu faço a agenda, né, do social lá da fundação, a gente parte sobre isso. Qual é a dor da comunidade desse momento? É sobre alimentação, como foi na época da grande dificuldade da pandemia, né? Uhum. É sobre qualificação profissional,
é sobre qual é a dor, o que que incomoda. Então, isso parte também para para eu tentar te responder a questão sobre o incentivo na profissão Sim, desse adolescente. alinhada a propósito, né? Então, faça isso com você. Faça essa escuta ativa com você. O que que me move? O que que traz um quentinho no meu coração? O que que me deixa confortável? Né? Eu sou mais de exatas, então o que que eu posso fazer nesse campo que me deixa mais confortável? Né? Então, assim, a gente vai começando a se conhecer. Inclusive, é outra palestra que tem, né? Olha o tanto Isso, que no nosso o curso workshop. olha o tanto que é completo, porque hoje o adolescente, ele não é ouvido e ele não aprendeu a falar. Então Exatamente. fica muito nebuloso, sabe? Ele não consegue se comunicar com os pais para dizer as suas necessidades e os pais não conseguem ter tempo ou ter paciência para ouvi-los. E quem vão ser, né? O que que vai ser desse ser humano ali na frente no mercado de trabalho? Aí a gente vê pessoas frustradas, a gente vê pessoas desmotivadas, pessoas que odeiam os seus empregos, né? Nossa, isso é muito triste, né? Muito E triste. nisso você não vai prosperar. Ah, eu só ganho um salário mínimo. Mas será que por que que você ganha só o salário mínimo? Você tá onde você gosta? Porque quando a gente tá onde a gente gosta, é até muito romântico, né? Ficar falando isso, mas pelo menos é o que me impulsiona. Fazer o que eu gosto de fazer me impulsiona a correr atrás, a fazer diferença, a ter propósito. É o propósito, O né? A propósito, ter esse ele legado. acaba incentivando um profissional proativo, porque ele faz mais do que se espera dele, porque ele faz porque ele gosta, porque ele enxerga valor, Sim. né? Então, por isso que a gente começa lá o nosso workshop com uma oficina, geralmente de uma psicóloga, né? Para trazer esses jovens a essa reflexão. Sim. Onde eu tô, onde eu quero chegar, Sim. o que que eu gosto, o que que eu tenho de bom, né? Que o workshop ele gira em torno disso, de o jovem poder enxergar aquelas qualidades que ele acha que não servem, mas que vão ser o diferencial dele nessa primeira oportunidade, né? Sim. Então, essa mensagem sua foi muito bacana, porque já faz conexão aí para esses jovens que vão nos ouvir lá nas próximas edições. E eu queria agradecer mais uma vez por aceitar o convite, por aceitar todos os outros convites que eu vivo fazendo, né? O podcast foi só mais um deles. E se você quiser deixar um recado para alguém, um abraço, um agradecimento, fica à vontade. Olha, eu agradeço sempre por você lembrar, né, da Inaê como pessoa, lembrar de tudo isso que a gente busca construir, né, porque a gente tem um propósito bem semelhante e conte comigo sempre. Onde eu estiver, independente, né, do que quer que aconteça no futuro, conte comigo sempre. Sempre vou lutar para fazer o social da melhor forma possível, né, atrelada aí à comunicação, ao trabalho, a tudo. Um recado? Deixa eu falar um pouco, então, deixar um recado para o futuro, né? Porque Pode. o digital, o digital, ele traz essa oportunidade. Eu me pego muito pensando, assim, o que que vai ser, né? Do futuro, quais são as coisas que vão vir, quem a gente vai ter, né? E esse é um recado, assim, que eu deixo para as gerações jovens que estão aí, e eu gostaria de usar como exemplo, né, as minhas filhas. Eu sou mãe de 2 meninas, a Liz e a Anne. Hoje elas têm 8 e 7 anos. E eu acredito muito nessa geração. É uma geração que está aí sendo criada por nós, né? E temos essa oportunidade da consciência ambiental, da consciência do amor ao próximo, da fé, do caminhar junto. Então, que vocês que hoje, né, possam estar vendo esse podcast, já estejam aí na vida adulta, em fases importantes da vida, sempre se inspirem em ações concretas. Ações como essa do Germinar são ações concretas, né, que passam pelas vidas das pessoas e deixam marcas. Não é só fala, não é só
algo que foi feito para dizer que foi feito. Não, é concreto. Então, que vocês se inspirem em pessoas que realmente fazem o bem e que têm o coração, né, maravilhoso, que nós conhecemos muitas pessoas assim. Eu espero que essa geração também conheça. Então, essa é a mensagem. Que linda! Fiquei até emocionada agora. Vai ser lindo para elas ouvirem isso daqui a um tempo, né? E eu espero que elas sejam fazedoras, né, mas de elas têm ações o melhor assim. exemplo, né? Eu busco ser esse exemplo mesmo, Pode né? ficar tranquila que já deu certo. Amém. E Naê, mais uma vez, muito obrigada. Eu quero aproveitar para agradecer também todas as pessoas que tornam o trabalho do Germinar possível, a nossa rede de apoio, a nossa rede de voluntários, e agradecer o nosso patrocinador desse episódio, que é a Ionzi, a nossa mantenedora, a empresa que é minha e do meu esposo e que proporciona a gente realizar essas nossas ações voltadas para a comunidade. A Ionzi, que é uma empresa de consultoria e transformação digital para o agronegócio. Agradeço a todos vocês que assistiram até aqui. Fiquem ligados que vem mais Germina Cash por aí. Germinar, a sua ajuda cultiva sorrisos.